Olá, gente, muito boa noite a todas e a Bonsoir à todos. tous. Eu sou a Gabriela, da Editora Svarupa. Je suis Gabriela de la maison de publication Soirupa. O Pedro é nosso tradutor e a Mariette é francesa, por isso ele está fazendo a tradução para o francês. Moi, Pedro, je suis le traducteur. Mariette est française, alors moi, je fais la traduction. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao aceite do convite pela Mariette. É uma honra e um prazer muito grande falar com ela hoje. Alors, j'aimerais remercier Mariette pour accepter cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour recevoir ici. E agradecer ao Pedro também, que organizou esse evento junto com a gente. Ele é um colaborador muito especial da Svarupa, então agradecer aos dois. Et à moi aussi, qui ai aidé à organiser cet événement. E agradecer a todas e todos que estão aqui presentes, quem se inscreveu e vai ver pelo vídeo depois, a gente vai enviar a gravação. Merci à tous qui sont présents ici et ceux qui vont vers l'enregistrement après. Estou falando devagarzinho para não dar muito trabalho para o Pedro. Então eu vou apresentar a Mariette rapidinho e explicar a estrutura da nossa conversa hoje. Je parle lentement pour aider Pedro, moi. Et je commence je présente Mariette et on commence la discussion. Então, a Mariette, ela é uma professora de yoga francesa, que hoje vive no Canadá. Ela tem um mestrado em antropologia pela Universidade de Montréal. Mariette est une professeure de yoga française qui habite à Montréal. Elle a une maîtrise en anthropologie. E ela tem esse trabalho que ela vem desenvolvendo, que é super interessante, a gente vai conversar sobre isso, numa linha que se chama Yoga da Caxemira, que a gente vai hoje juntos entender melhor como funciona, os fundamentos e as práticas. Elle développe ce travail, les yoga du Cachemire, sur lequel on va parler ce soir. On va poser quelques questions. Ela tem feito alguns workshops de práticas, inclusive eu participei e fiquei completamente encantada com ele, e é por isso que a gente fala com ela hoje, para ela explicar um pouquinho os fundamentos dessa prática. E agora, assim que o Pedro traduz essa parte, eu vou explicar para vocês o que a gente pensou para hoje. Elle a fait des workshops avec de cette pratique, l'un desquels dont j'ai participé, et c'est sur ça qu'on va parler un peu ici. Então, hoje eu vou primeiro conversar, fazer algumas perguntas para a Mariette, e depois a ideia é que a gente abra para vocês perguntarem também o que vocês quiserem. A gente está deixando os microfones desativados, até por questões de direito de imagem, mas vocês podem enviar as perguntas, vão enviando no chat, e aí no final a gente abre. Et pardon. On va faire une courte conversation avant, et vous pouvez poser des questions sur le chat si vous voulez pendant la conversation. Le microphone sont silencieux, mais vous pouvez écrire des questions pendant la conversation. Então, mais uma vez, obrigada, Mariette. Eu vou começar perguntando para ela, para se apresentar um pouquinho. E uma coisa que sempre interessa muito quando a gente fala com alguém, e Pedro, qualquer coisa me interrompe se eu falar muito rápido, é entender como foi o encontro dela, se ela puder contar um pouco para a gente como foi o encontro dela com o yoga, com esse yoga que ela pratica hoje, como foi essa história. D'abord, merci Mariette pour être ici. On commence, si vous pouvez, s'il vous plaît, parler un peu sur comment vous avez eu de contact avec cette forme de yoga et comment vous pouvez parler un peu sur comment a été cette histoire du yoga cachemérien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Ça, nós ouvimos bem, todo mundo ouve bem. Parfait.
Déjà, merci Pedro et puis merci à tous les deux pour l'invitation. Então, muito obrigado, Pedro, e aos dois pelo convite. Le yoga, je l'ai rencontré quand j'ai rencontré Éric Barret c'était en 2008. O yoga eu encontrei, quando eu encontrei o Henrique Barret, foi em 2008. Et comme à ce moment-là, je commençais à étudier en anthropologie, E como nesse momento eu comecei a estudar antropologia, j'ai commencé à orienter toutes mes recherches anthropologiques sur le yoga, l'histoire du yoga et la tradition cachemirienne. eu comecei a orientar toda a minha pesquisa, a minha atividade para o yoga da Caxemira, para o yoga e principalmente para o yoga da Caxemira. Et en même temps, j'essayais de suivre Eric dans ses séminaires pour apprendre le plus possible de cette forme de yoga qui m'a beaucoup touchée dès le début, dès la première rencontre. E, ao mesmo tempo, eu comecei a seguir as práticas do Henrique Barret, o professor que me apresentou essa prática e na qual eu tenho seguido desde então, que me tocou muito. Éric Barret, lui, tient cette pratique de Jean Klein. C'est avec Jean Klein qu'il a appris. O Henrique Barret recebeu essa prática, aprendeu essa prática com o Jean Klein, foi com ele que ele aprendeu. Jean Klein, lui, a appris cette pratique-là d'un maître en Inde. E o Jean Klein aprendeu essa prática de um mestre da Índia. Moi, j'ai jamais rencontré Jean Klein. Eu nunca encontrei o Jean Klein. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai appris directement avec Eric, le yoga cachemérien d'Eric. É por isso que eu digo que eu aprendi diretamente com o Henrique, o yoga da Caxemira do Henrique. Après, bien entendu, chacun colore sa pratique avec sa personnalité, sa sensibilité, c'est inévitable. E, de fato, cada colore sua prática com a sua experiência, com a sua sensibilidade, é inevitável. Je dis ça parce que c'est important de ne pas tomber dans l'imaginaire qu'il y a une forme de yoga pur ou de tradition pure. Digo isso porque é importante que a gente não caia nesse imaginário de que existe uma forma de yoga puro, ou de uma tradição pura. La coloration humaine de chaque pratique et comment est-ce que la tradition, une forme de la tradition est réactivée à travers chacun, c'est inévitable en fait. Coloração da prática, né? Essa prática tradicional é reativada na experiência de cada isso é inevitável. Comme j'ai beaucoup pratiqué, j'ai un peu pratiqué les arts martiaux. Então, eu pratiquei pouco de artes marciais. Comme j'ai travaillé dans le milieu artistique. E como eu trabalhei no meio artístico. C'est vrai que je fais souvent des références aussi à d'autres mondes qui ne sont pas ceux du yoga. É verdade também que eu faço referência a esses outros mundos que não fazem parte do yoga. Quand je sens qu'il y a la même résonance. Quando eu sinto que há a mesma ressonância. La pratique du yoga cachemérien. A prática de yoga da Caxemira. C'est avant d'être un asana ou un pranayama ou un bandha. Antes de ser asana, pranayama ou bandha. C'est vraiment un regard qu'on pose sur le monde et sur l'être. É realmente olhar que lançamos sobre o mundo e sobre o ser. C'est une manière de toucher le monde qui nous entoure. É uma maneira de tocar o mundo que nos rodeia.
qui est pas nouvelle, ça existe dans beaucoup de traditions du monde et des différentes cultures. Que não é nova. Isso existe em diversas tradições do mundo, em diversas culturas. C'est pour ça que c'est pas étonnant si vous commencez à travailler, à glisser dans cette pratique du yoga cachemérien. E por isso que não é chocante quando você começa a trabalhar, a deslizar por essa prática do yoga da Caxemira, Si vous-même vous découvrez des liens avec des pratiques que vous avez déjà. que você mesmo descubra ligações com práticas que você já faz, que você já tem. Voilà. Muito obrigada pela resposta. Eu queria perguntar para ela se antes dela encontrar essa forma de yoga, se ela praticou já outras abordagens e qual que foi a especificidade que fisgou ela nessa abordagem. Je voudrais demander si vous avez déjà pratiqué d'autres formes de yoga avant du yoga cachemérien et qu'est-ce que c'est ça que vous a touché dans cette pratique spécifiquement? J'ai jamais pratiqué de yoga autre que le yoga cachemérien. Eu nunca pratiquei nenhum outro yoga, a não ser o yoga da Caxemira. Donc, toutes les autres formes de yoga Então, todas as outras formas de yoga, ou les autres manières de pratiquer, ou as outras maneiras de praticar, en général, c'est mes élèves qui m'enseignent. em geral, são os meus alunos que me ensinam. Déjà, dans le yoga cachemérien, il n'y a pas d'enchaînement. Já no yoga da Caxemira, não há encadeamento, né? Ou talvez sequenciamento seria uma palavra melhor. On ne prépare jamais le cours d'avance. Nós nunca preparamos a aula com antecedência. Pour nous, c'est très important que la pratique émerge vraiment à partir du moment de silence et d'assise. Para nós é muito importante que a prática emerja desse momento de silêncio, né? Desse sentar-se em silêncio. On n'est pas en train de construire une pratique. Nós não estamos construindo uma prática. On n'est pas en train de construire un apprentissage. Não estamos construindo uma aprendizagem. On n'est pas en train de faire quelque chose. Quand vous sortez de la pratique, vous ne devez pas avoir la sensation que vous avez gagné quelque chose par rapport au début de la pratique. Nós não estamos tentando fazer alguma coisa, né? Porque ao final da prática você saia com a sensação de que você ganhou alguma coisa que você não tinha antes da prática. Au contraire, dans ce yoga-là, Ao contrário, nesse yoga, on défait. nós desfazemos. Donc, on s'assoit Então nós nos sentamos et on écoute. e escutamos. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Nós não sabemos absolutamente o que vai acontecer. On reste juste fixé sur la respiration. Nós permanecemos fixados apenas na respiração. On écoute le corps. Escutamos o corpo. On écoute les résonances de la journée. Escutamos a ressonância do dia. Ou du sommeil si on vient de se réveiller, qu'on démarre la journée avec la pratique. Ou do sono, se nós acabamos de acordar, começamos a prática de manhã. Et comment je me sens à ce moment-là. E como eu me sinto nesse momento. Et donc la pratique, elle part de Então là. a prática, ela parte daí. De ce moment de présence. Desse momento de presença. Ensuite, la pratique, la manière dont ça se déroule. Então, em seguida a prática, a maneira como isso se desenrola. C'est un peu comme si vous avez une sorte de, je sais pas, un pull avec des mailles.
Un Pardon? pullover? Un pullover? Ah, sim. É um pouco como se você tivesse um pullover ou uma malha Et vous allez tirer la maille. e você vai tirar, né? Tirar não, puxar, perdão, um fio da malha. Et on défait, on défait, on défait, on défait. E nós desfazemos, desfazemos, desfazemos. Et vous observez comment les mailles, elles étaient faites. E você observa como essa malha, como ela foi feita. Et vous défaites les nœuds. E você desfaz os nós, Et vous sentez la texture de la laine e você sente a textura da lã, ou de la matière du pullover. ou a matéria do pullover. Et puis, ça vous raconte une histoire. E então isso vai continuar a história. Et et on défait, on défait, on défait, on défait. Nós desfazemos, desfazemos, desfazemos. Donc, à la fin de la session de yoga, Então, no fim da sessão de yoga, il y a quelque chose qui a lâché. alguma coisa que se soltou, Vous ne savez pas vraiment ce que c'est, você não sabe realmente o que é, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est défait. mas é isso, há algo que se desfaz. Ça, c'est un peu la ligne avec laquelle on travaille. Essa é um pouco a linha em que nós trabalhamos. Après, pour les comparaisons avec les autres types de yoga, E depois, por uma comparação com outros tipos de yoga, je pense que ça appartient tellement à chaque professeur, à chaque lignée, acho que isso vai partir de cada professor, de cada linhagem, que c'est vraiment à vous de faire la comparaison. Et après, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comparer? e cabe a você fazer essa comparação, mesmo ver se realmente há alguma coisa a se comparar. Eu queria então perguntar para ela Je voudrais alors vous demander se esse destecer, desculpa se eu complicar, esse destecer da nossa experiência, né, que ela está propondo, esse caminho de desfazer algo que a gente se identifica como sendo algo presente, se isso se relaciona de alguma forma com o shivaísmo da Caxemira, que a gente conversou antes, e se tem alguma pertinência a isso na visão dela, os fundamentos filosóficos disso. ce que se défaire, comme on défait une pullover, quelle est la relation que ça a avec le shivaïsme cachemirien? Comment vous voyez cette relation? La plupart des pratiques de yoga d'aujourd'hui sont basées sur les Yoga Sutras de Patanjali. A grande maioria das práticas de yoga hoje em dia são baseadas nos Yoga Sutras de Patanjali. Si vous lisez les Yoga Sutras, vous allez voir qu'il y a énormément de règles et d'étapes vers la progression d'une forme de pureté pour devenir un yogi accompli, on va dire, dans la forme large. Se você olhar o yoga de Patanjali, você vai ver que há uma série de etapas, né, em direção a uma pureza do corpo, né, uma enormidade de regras e de etapas para chegar a esse fim. Et ce qui est intéressant avec l'approche cachemirienne qui est enseignée dans les tantras, Mas o que é interessante nessa abordagem kashmiriana, que é ensinada nos tantras, c'est que c'est une tradition qui est extrêmement accessible, que é uma tradição que é extremamente acessível, où il n'y a pas besoin de passer par ces étapes de pureté pour arriver à cette forme d'ascèse parfaite.
em que não há necessidade de passar por essas etapas de purificação para chegar a esse ascension, Comme un ascète, comme un ascète. ou nesse ascetismo, né, para chegar a esse ascetismo extremo. Pour la tradition cachemirienne, tout est déjà là. A tradição da Caxemira, tudo já está lá. Donc, il n'y a rien à... Il n'y a pas à aller vers. Não há nada para ir em direção. Au contraire, il faut rester avec ce qui est là. E ao contrário, é necessário permanecer com isso que está aqui. Et réaliser que ce qu'on cherche est dans ce qui nous entoure. E perceber que isso que nós buscamos está no que nos rodeia. Ça veut dire que c'est dans la situation dans laquelle je me trouve. Isso quer dizer que né, isso é a situação em que eu me encontro. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à modifier, tout est déjà là, dans le potentiel, tout est déjà là. E não há nada a mudar, não há nada a modificar. Em potencial, tudo já está lá. C'est là que Abhinavagupta, au XIe siècle, a été absolument brillant quand il a formulé cette vérité, en fait, dans la philosophie du shivaïsme cachemérien. Então é aí que o Abhinavagupta, no século XI, foi realmente brilhante quando fez essa formulação no shivaísmo da Caxemira. Où il parle du principe de maître de maison. Em que ele fala desse princípio de maître de maison. Le maître de maison. Como se fosse o contrário de householder, né? O dono de casa, no sentido de o homem do lar ou algo assim. Qui signifie que si vous avez des enfants, si vous avez une femme, significa que se você tem filhos, se você tem uma esposa, si vous avez un travail, si vous avez une maison, se você tem um trabalho, se você tem uma casa, si vous devez payer vos impôts, se você tem que pagar os seus impostos, si vous êtes complètement immergé dans le monde de la société, se você está completamente imerso no mundo da sociedade, c'est là que vous allez trouver votre réalisation. É aí que você vai encontrar a sua realização. Et il faut comprendre que c'est très fort comme concept parce que dans la pensée indienne, tout est basé sur les questions de pur et d'impur. É importante compreender que isso é muito forte como conceito, porque na sociedade indiana tudo é muito baseado nessa noção de puro e impuro. Et que l'élévation spirituelle n'est possible que quand vous quittez toute la société, vous quittez les castes, vous quittez votre famille, vous sortez de la société. Et c'est là que vous pouvez avoir une élévation spirituelle. E que a elevação espiritual ela não é possível a não ser que você deixe a sua casa, deixe o seu trabalho, deixe a sua família, e que você saia de tudo e que só então aí você poderá encontrar a sua elevação espiritual. Donc c'est absolument révolutionnaire comme pensée. Então é absolutamente revolucionário como pensamento. Pour une culture indienne au XIe siècle. Para uma cultura indiana do século XI. C'est que tout d'un coup, vous n'avez plus besoin de sortir de la société, de sortir de votre famille pour réaliser l'essentiel. Que de repente você não tem nenhuma necessidade de sair da sociedade, de deixar a sua família para chegar ao essencial. Et c'est pour ça que profondément on parle d'approche non duale. Por isso que profundamente nós falamos dessa abordagem não dual. Il ne s'agit pas de mettre d'un côté ce qui est pur, ce qui est impur. Que não se trata de simplesmente deixar, né, separar de lado o que é puro e o que é impuro. Ce qui appartient à la vie, ce qui appartient à la spiritualité. O que pertence à vida, o que pertence à espiritualidade. Les émotions qui me rapprochent de la vie mondaine versus les émotions qui me rapprochent de la sphère spirituelle.
as emoções que me aproximam da vida mundana e as emoções que me aproximam da vida espiritual. Non, tout d'un coup, on me dit que tout est là. Não, de repente ele me diz que tudo está lá. Tudo Não. está aqui, desculpa. Dans chaque aspect de ma vie, de ce que je sens, de ce qui m'arrive. Em cada aspecto da minha vida, disso que eu sinto, disso que acontece comigo. Cette approche est la plus adaptée au monde moderne. Essa abordagem ela é mais adaptada ao mundo moderno. Pourquoi? Parce que dans un monde comme l'Inde, Por quê? Porque num mundo como a Índia, vous pouvez devenir un ascète. você pode se tornar um asceta. Parce que les gens, ils donnent à manger aux ascètes. Porque as pessoas dão de comer, dão alimento aos ascetas. En Occident, No Ocidente, si vous sortez de la société, se você sair da sociedade, vous dormez sur le trottoir, il n'y a personne qui vous aide. você vai dormir na calçada e ninguém vai te ajudar. Donc, je ne vous conseille pas de devenir un ascète en Europe Então, eu não aconselho que você se torne um asceta na Europa ou sur le continent américain. ou no continente americano. Par contre, vous pouvez devenir un maître de maison tantrique. Pelo contrário, você pode se tornar um dono de casa. Vous pouvez payer vos impôts. Você pode pagar seus impostos. Tout en réalisant votre nature profonde. E ao mesmo tempo em que realiza a sua natureza profunda. Non, c'est une super nouvelle. Então é uma ótima novidade. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concretamente, o que isso quer dizer? Ça veut dire que dans cette approche, Isso quer dizer que nessa abordagem, le cheminement que je fais, o caminho que eu faço, c'est de réaliser de manière concrète é de realizar de maneira concreta qu'il n'y a rien qui não há nada que qui m'empêche de toucher ce qui est essentiel en moi. Não há nada que me impeça de tocar isso que é essencial em mim. Quand vous êtes persuadé que votre petit ami vous pourrit la vie, Quando você está persuadido de que a sua namorada inferniza a sua vida, c'est que vous voyez pas bien la situation. que você não está vendo bem a situação. Si vous pensez que votre petit ami ou votre animal de compagnie vous empêche de réaliser votre nature profonde, se você imagina que a sua namorada ou o seu bicho de estimação te impedem de realizar a sua natureza profunda, c'est un manque de discrimination de la réalité. é uma falta de discriminação da realidade. Il n'y a rien qui vous empêche de toucher votre nature profonde. Não há nada que te impeça de tocar a sua natureza profunda. Et ça n'empêche pas d'être fonctionnel par rapport aux situations de votre vie. Isso não te impede de ser funcional em relação às situações da sua vida. S'il y a quelqu'un qui essaie de vous tuer, vous pouvez bien sûr vous défendre. E se alguém que tenta te matar, você pode certamente se defender. Mais vous faites en fonction de vos capacités. Mas você faz em função da sua capacidade. Mais ça veut dire que vous n'avez plus l'idée Mas isso quer dizer que você não tem mais a ideia qu'il y a des choses dans votre vie qui sont à l'extérieur de vous de que há coisas na sua vida que são externas, exteriores a você, qui sont un problème et qui vous empêchent de réaliser qui vous êtes profondément. que são um problema e que te impedem de realizar quem você é profundamente. Donc, on va revenir à ce qu'il y a de plus concret pour comprendre cette idée-là. Nós vamos retornar ao que há de mais concreto para compreender essa ideia. C'est le corps. É o corpo. Toute votre perception de la réalité, toda a sua percepção da realidade est inscrite dans vos mécanismes corporels. está escrita no seu mecanismo corporal.
vous pouvez comprendre extensivement tous les principes philosophiques de dualité, de non-dualité, de shivaïsme, etc., etc. Você pode compreender extensivamente todos os princípios filosóficos da dualidade, da não dualidade, do shivaísmo e etc. Mais l'esprit par nature est très limité. Mas o espírito, por natureza, é ilimitado. Est très limité. Perdão, é muito limitado. Il perçoit les choses de manière duelle. Então, ele percebe as coisas de maneira dual. Et en plus, il peut vous faire croire que vous avez compris des concepts qui ne sont pas du tout intégrés profondément en vous. E faz com que você perceba, né, conceitos que não estão... Percebe dualmente, ele faz com que você perceba conceitos que não estão completamente integrados em você. C'est pour ça qu'on revient au corps. É por isso que retornamos ao corpo. Parce qu'avec le corps, vous ne pouvez pas tricher. Porque com o corpo você não pode se enganar. Et le corps, vous pouvez le sentir. Donc, on travaille avec le senti. No corpo você pode senti-lo. Você trabalha com o sentir. On travaille dans les asanas Nós trabalhamos nos asanas pour observer comment je réagis. para observar como eu reajo. Je fais une posture de yoga. Se eu faço uma postura de yoga, Je me penche en avant. eu me inclino para frente. Et là, je sens que je suis en train de gonfler la poitrine. E aí eu sinto que eu estou inflando o peito. Et je pousse mes pieds. E eu empurro meus pés. Et je tends mes bras. E eu tensiono os meus braços. Et je pousse, et je pousse, et je pousse, et je pousse. E eu forço, empurro. Et là, je réalise ce que je fais. E aí eu percebo isso que eu estou fazendo. Mais pourquoi je suis en train de pousser autant? Mas por que eu estou empurrando tanto? Qu'est-ce que j'ai à prouver? O que eu tenho a provar? Alors, je reviens. E eu retorno. Donc, tout ce travail d'exploration du corps et de l'espace, Então, todo esse trabalho de exploração do corpo e do espaço, en fait, c'est vraiment un travail d'observation de moi-même et de mes mécanismes. na verdade, é um trabalho de observação de mim mesma e dos meus mecanismos. C'est vraiment d'apprendre à voir toutes mes zones de réactivité, É de realmente aprender a ver todas as minhas zonas de reatividade, mes zones de peur, minhas zonas de medo, les bulles d'émotions qui sont cachées dans certaines parties du corps, as bolhas de emoções que estão ocultas em certas partes do corpo, et de vraiment laisser émerger tout ça. e de realmente deixar tudo isso emergir. Cette approche d'observation, c'est une observation sans attente. Essa abordagem é uma observação sem espera. Mais ça va se transposer, cette posture que vous commencez à adopter dans votre pratique corporelle. Mas isso vai começar a se transpor, essa postura que você adota na prática corporal. Ça va se transposer dans la vie de tous les jours. Isso vai se transpor na vida cotidiana. Quand vous réalisez une forme un mécanisme dans votre rapport à l'asana que vous êtes en train de faire, Quando você percebe uma forma um tipo de mecanismo em você enquanto você está fazendo uma postura, um asana, que par exemple, je réalise que je suis en train de rentrer en compétition avec mon voisin qui pratique les asanas à côté de moi. em que, por exemplo, eu vejo que eu estou entrando em competição com um vizinho, né, com a pessoa que pratica asana do meu lado. Et ça, c'est valable seulement quand vous ne travaillez pas sur Zoom. Pardon. Ça, c'est valide seulement si vous ne travaillez pas sur Zoom, bien sûr, que vous avez vraiment des voisins autour de vous avec qui pratiquer. Isso é válido apenas se você não estiver trabalhando no Zoom, que você realmente não tem pessoas à sua volta.
eh ben, vous allez voir que cet état de compétition que vous avez, mas você irá ver que esse estado de competição que você tem, vous l'avez dans la vie de tous les jours. você tem na vida do cotidiano, de todo dia. Quand vous le voyez dans le corps, Quando você vê isso no corpo, naturellement tout seul, vous n'avez absolument rien à faire. naturalmente, você não tem absolutamente nada a fazer. Ça se transpose dans votre vie quotidienne. Isso se transpõe na sua vida cotidiana. Quelqu'un va venir vous parler de quelque chose, Alguém vai vir falar com você sobre alguma coisa. votre collègue de travail qui vous dit « Ah, le week-end, c'était super, j'ai été faire du ski, c'était magnifique. » O seu colega de trabalho que vai chegar e vai falar: "Não, meu final de semana foi maravilhoso, eu fui esquiar, foi magnífico." Et vous allez réaliser que vous, votre réaction, E você vai perceber que você, a sua reação, ça va être de couper la parole à votre collègue de travail vai ser de interromper a conversa com o seu colega de trabalho. « Ah, mais moi, c'était encore mieux, j'étais faire du saut en parachute. Comment, pardon? Moi, c'était encore mieux, j'ai été faire du saut en parachute. » O meu foi melhor ainda, eu fiz salto de paraquedas. Et vous allez vous voir dans ce mécanisme. E você vai se ver nesse mecanismo. Et c'est là que vous êtes en train de tirer les mailles de votre pull. E é aí que você está puxando esse fio da sua malha. Parce que vous êtes en train vous êtes en train de défaire les mécanismes. Vous êtes en train de voir comment est-ce que les mécanismes ont été tissés. Porque você está desfazendo o mecanismo. Você está vendo como esse mecanismo se teceu. Et ce qui est magnifique dans cette pratique et dans cette approche, E o que é magnífico nessa prática, nessa abordagem, c'est que ça demande aucune intelligence intellectuelle. é que isso não exige nenhuma inteligência intelectual. Vous n'avez pas besoin de connaître les principes du shivaïsme cachemérien. Você não tem nenhuma necessidade de conhecer os princípios do Shivaísmo da Caxemira. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom des asanas. Você não tem necessidade de conhecer os nomes dos asanas. Et vous n'avez pas besoin de connaître tous les principes spirituels. E você não tem necessidade de conhecer todos os princípios espirituais. C'est une approche qui est extrêmement directe. É uma abordagem que é extremamente direta. Vous travaillez dans le corps. Você trabalha no corpo. Vous avez un outil extraordinaire, c'est votre corps. Você tem uma caixa de ferramentas extraordinária no seu corpo. Et il n'y a même pas besoin d'être souple. E não há nem necessidade de ser flexível. Et il n'y a même pas besoin d'être en bonne santé. Não há nem necessidade de estar em boas condições de saúde. Vous avez juste besoin d'être vous. Você só tem necessidade de ser você. Et vous vous asseyez. E você se senta. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'écouter ce qui se passe. Tudo que pedimos é que você veja, você observe o que acontece. Et en plus, après ça, vous n'avez rien à faire. E além disso, você não tem nada a fazer. Ça se transpose tout seul dans la vie de tous les jours. Isso se transpõe por si só na vida cotidiana. Il n'y a pas besoin de faire aucun effort. Não há necessidade de fazer nenhum esforço. Il n'y a pas besoin d'effort pour méditer. Não há necessidade de esforço para meditar. Et ça ne devrait pas être un effort de faire du yoga. E não deveria ser um esforço praticar yoga. Il ne devrait pas y avoir une personne qui fait du yoga ou qui fait la méditation. E não deveria existir uma pessoa que faz yoga ou que faz meditação. Il n'y a personne. Não há ninguém. Et ça fait partie des mailles que vous allez défaire. E isso é uma parte dessa malha que você vai desfazer. Cette idée complètement folle qu'il y a un individu qui fait une action. Essa ideia completamente louca de que há um indivíduo que faz uma ação. Maravilhoso. Melvin. Eu tenho uma lista aqui de perguntas para ela. Une liste de questions.
Eu vou... E as pessoas que quiserem mandar também, podem mandar pelo chat. Eu vou fazendo aqui. A minha primeira pergunta La é o première seguinte. question est, Eu queria entender, na visão dela, como que nessa abordagem em que a gente pode ter uma vida mundana e praticar yoga, donc, dans votre vision, dans cette approche pour laquelle on peut avoir une vie mondaine, pratiquer le yoga, como lidar com emoções que produzem uma forte identificação com o nosso eu, com esse turbilhão. qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions qui provoquent J'ai perdu... Ah, on a perdu Pedro? I think we do. Oh, okay, he's back. Congela um pouquinho aqui. Yes, thank God. Você congelou um pouquinho. Acho que faltou você falar da parte de como lidar com esse turbilhão das emoções e acho que essa parte não pegou. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tourbillon d'émotions qui provoque cette identification avec le moi, this I, the self? Quando eu falo isso, tem um filme que eu sempre penso que chama Samsara, do Pannalin. Eu não sei se ela assistiu e eu vou contar o contexto só para quem eventualmente não assistiu. Quand je parle de ça, il y a un film que j'ai vu qui s'appelle Samsara. Como é o nome do autor? Pannalin. Acho que é um filme nepalês. Un film du Népal. Cet auteur, je n'ai pas compris le nom, pardon. Samsara, oui. Oui. E é a história de um monge budista, asceta e celibatário que sai. Cette histoire d'un moine, un monk, qui sort de son... Que sai da sua ordem porque ele não conseguia praticar esse distanciamento do mundo. E aí ele se apaixona por uma mulher e eles têm um filho. Ne pouvait pas pratiquer cet éloignement du monde. Ils ont un fils. E aí, dando um spoiler, no final ele volta para o monastério e ele fala: agora eu vou me retirar do mundo e vou me iluminar. E não quero mais isso aqui. Et à la fin, il revient au monastère. Il dit, mais maintenant, je vais m'illuminer. Je veux pas ça. Je veux plus ça. E a mulher tem na última cena, desculpem por isso, mas na última cena ela aparece para ele e fala: por que você acha que nenhuma mulher nunca se iluminou? Porque as mulheres não abandonam seus filhos, as mulheres não abandonam suas casas. As mulheres não abandonam a terra. Scène, cette femme vient et dit à lui, pourquoi est-ce que tu penses que les femmes ne s'illuminent pas? Parce que les femmes ne peuvent pas abandonner ses maisons, ses filles, sa vie. E então, às vezes eu fico pensando se nessa vida mundana, como a gente lida com esses elementos que nos trazem tanto medo de perda e preocupação e amor, né? O amor, às vezes, até como um próprio obstáculo. Alors, je pense de notre vie mondaine, que ce qu'on fait avec tous ces sentiments, l'amour spécifiquement. E essas identificações, como ela, na visão dela, como a gente lida com essas coisas, como a gente elabora. Ces identifications, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment est-ce qu'on élabore ça? Déjà, il faut vraiment pas s'occuper des histoires d'identification, pas identification. Est-ce que je dois m'identifier, pas m'identifier? Comment je fais pour pas m'identifier? Il faut comme trop de pression. C'est trop de pression. De início já é bom não se preocupar com essas questões de identificação. Se eu me identifico, se eu não me identifico, como eu me identifico, são questões demais. C'est comme si vous avez un élève de yoga et il arrive dans votre cours de yoga.
É como assim, né? Você tem um aluno de yoga, ele chega na sua aula et il est comme ça. e ele é assim. Et vous lui dites, mais baisse les épaules, baisse les épaules, baisse les épaules, baisse les épaules. E você diz para ele, abaixa os ombros, abaixa os ombros, abaixa os ombros. Et déjà, il ne peut pas. E ele já não consegue. Et en plus, c'est complètement conceptuel pour cette personne. E além disso, é completamente conceitual para essa pessoa. Parce qu'il n'a aucune idée de ce que c'est que la sensation d'avoir les épaules baissées. Porque ele não tem a menor ideia do que é isso, o que é isso de ter essa sensação de estar com os ombros baixos. Et il ne sait pas non plus ce que c'est que des épaules qui sont montées. E ele não sabe também, né, o que é isso que são os ombros elevados. Donc, si vous dites à quelqu'un qui a les épaules montées de baisser ses épaules, Então, se você diz para alguém que está com os ombros elevados para abaixar os ombros, la personne va entrer dans une sorte d'angoisse et de stress a pessoa vai entrar num tipo de angústia ou de estresse et dans une projection conceptuelle de ce que c'est que de baisser ses épaules. Et c'est horrible. e numa projeção conceitual do que é você baixar os ombros. É horrível. L'identification au soi, la non-identification, c'est la même chose. A identificação, si ou a não identificação são a mesma coisa. Profondément, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. E profundamente você não tem como saber o que é isso. Quand vous n'êtes pas identifié, vous êtes mort. Vous n'avez plus de corps, vous n'êtes plus là. Vous êtes Quando non você não está mais identificado, você está morto. Você não tem mais corpo, você não está mais lá. À partir du moment où vous avez un corps, vous êtes incarné, c'est impossible de ne pas être identifié. A partir do momento que você tem um corpo, que você está encarnado, é impossível não estar identificado. Donc, relaxez-vous déjà avec ça. Il n'y a pas de problème d'identification. Então, pode relaxar já, não há problemas com identificação. Maintenant, quand vous avez une émotion, E agora, quando você tem uma emoção, qu'est-ce que vous faites avec ça? o que você faz com isso? Et vous écoutez. Você escuta. Et c'est pour ça que le yoga, c'est important. E é por isso que o yoga é importante. Parce que c'est un espace sécuritaire. Porque é um espaço securitário, um espaço de segurança. Un espace de sécurité. Vous savez qu'il n'y a personne qui va venir vous taper dessus à ce moment-là, normalement. Você sabe que... pardon. Qu'il n'y a personne qui va venir vous taper dessus à ce moment-là, normalement. Sim, você sabe que nesse momento não vai vir ninguém te cutucar nesse momento. Donc, c'est vraiment votre bulle de sécurité. Vous pouvez vraiment vous donner à l'exploration. Então, é realmente a sua bolha de segurança. Você pode realmente se entregar a essa exploração. Et quand vous travaillez les asanas, quando você trabalha os asanas de manière non volontaire, sans avoir de plan, sans avoir de but, de maneira não voluntária, sem ter planos, sem ter fim, que vous imposez rien à la matière, que você não impõe nada à matéria, alors là, il y a des émotions qui vont sortir naturellement. então aí, nisso há emoções que vão emergir naturalmente. Vos émotions, elles sont dans le corps. Donc, si vous travaillez avec le corps, il y a des émotions qui vont sortir. As emoções, elas estão no corpo. Então, se você trabalha com o corpo, as emoções vão sair. Quand vous commencez ce travail d'écoute, quando você começa esse trabalho de escuta, vous allez apprendre à profondément écouter les émotions. Você vai aprender a profundamente escutar as emoções. Mais petit par petit. Mas pouco a pouco. Une petite émotion qui monte. Uma pequena emoção que sobe. Une petite bulle de tristesse. Uma pequena bolha de tristeza. Juste assez pour qu'il y ait quelques larmes qui coulent. Apenas o suficiente para que algumas lágrimas escorram. Et vous pouvez vraiment vous donner à toute la palette de coloration de cette émotion qui se déploie dans le corps. E você pode realmente se entregar a toda essa paleta, né, de colorações dessa emoção que se desdobra no corpo. Vous la sentez dans le ventre. Você a sente no ventre. Comment ça contracte. Como isso se contrai.
Vous le sentez dans la poitrine, Você sente no peito, comme si quelque chose vous écrase, vous écrase, vous écrase. como se algo te esmagasse, esmagasse, esmagasse. Vous le sentez dans la gorge. Você sente na garganta. Ça serre, ça serre, ça serre, ça serre, ça serre. Isso se fecha, se fecha, se fecha. Et vous sentez les larmes qui coulent. E você sente as lágrimas que escorrem. Et vous sentez la morve qui coule. E você sente o catarro que escorre. Et vous sentez les épaules qui se ferment. E você sente os ombros que se fecham. Et vous sentez tous les muscles sur le visage qui se crispent, qui expriment l'émotion de douleur, de tristesse infinie. E você sente todos os músculos da face que se contraem e que exprimem essa emoção de tristeza infinita. Et vous allez voir que quand vous laissez complètement la tristesse vous prendre, E você vai ver que quando você deixa que a tristeza te tome completamente, au bout de la tristesse, ao fim da tristeza, il y a une forme de joie extraordinaire. há uma forma de alegria extraordinária. Et c'est pour ça que quand vous allez voir un film au cinéma E é por isso que quando você vai ver um filme no cinema et que vous regardez un film qui est extrêmement triste, e que você vê um filme que é extremamente triste, vous n'êtes pas triste en sortant du cinéma. você não está triste quando você sai do cinema. Vous êtes content. Você está feliz, contente. Et vous allez voir vos amis. E você vai ver os seus amigos. Le film que j'ai vu hier, c'était magnifique. J'ai pleuré Nossa. tout le film. C'était O tellement filme que eu vi ontem foi magnífico, eu chorei pra caramba, foi super. Il faut vraiment que tu ailles le voir. Você realmente precisa ir ver. Et c'est parce que vous avez laissé vivre l'émotion. Isso é porque você deixou viver essa emoção. Vous n'étiez pas identifié au personnage du film. Você não estava identificada com o personagem do filme. Donc, cette tristesse que vous avez sentie, vous l'avez complètement vécue de A à Z. Então, essa tristeza que você viveu, que você sentiu, você viveu ela completamente de A a Z. Dans la vie de tous les jours, Então, na vida cotidiana, c'est plus difficile, é mais difícil, mais c'est là tout le travail intéressant. mas é aí que há todo o trabalho interessante. Et c'est pour ça qu'il y a le yoga. E é por isso que existe o yoga. Le yoga nous apprend à conscientiser le processus O yoga nos ensina a se conscientizar dos processos et à l'ancrer dans l'expérience corporelle, e a ancorar isso na experiência corporal, à vraiment le vivre. a realmente viver isso. Après, naturellement, il y a des moments où vous allez réussir à aborder l'émotion de cette manière-là dans la vie de tous les jours. E depois, há momentos em que você vai ter sucesso em abordar as emoções dessa forma na vida cotidiana. Mais c'est très important aussi ce qu'on apprend aussi, c'est notre limite, et notre limite, à un moment donné, ne nous dérange plus. Mas o que é mais importante, o que nós aprendemos aqui são os nossos limites e então que os nossos limites não nos perturbem mais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, vous avez une émotion qui est tellement énorme que vous ne pouvez pas vous rentrer dans un mécanisme de survie. C'est complètement normal. E isso quer dizer que num dado momento você vai ter uma emoção enorme, você vai entrar num mecanismo de sobrevivência, isso é completamente normal. Et vous apprenez à identifier aussi ces moments-là où, non, là, je ne peux pas faire face, cette émotion-là est trop grande pour moi et je vois que je rentre dans mon mécanisme de survie à ce moment-là. Nesse momento, você vê isso, você vê essa emoção, você vê, eu não consigo lidar com isso. E... Donc, il n'y a pas une... Então, não há... Il n'y a pas un positionnement juste, parfait par rapport à une émotion. Il n'y a pas une recette de cuisine.
não há posicionamento justo, perfeito, né, em relação a uma emoção, não é uma receita de cozinha. C'est l'instant qui vous impose comment est-ce que vous allez réagir. É o instante que te impõe como você vai reagir. Mais au plus vous êtes conscient du mécanisme, vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer en vous, Mas quanto mais você estiver consciente do mecanismo, disso que está acontecendo em você, parce que vous avez fait ce travail de tirer les mailles de votre pull et de voir comment il a été fabriqué et comment les mailles se mettent ensemble. porque você fez esse trabalho de puxar o fio da sua malha e de ver como ela é fabricada, né, e de ver como ela funciona, Mais au plus, il y a quelque chose qui va se calmer en vous. mas né, vai ter alguma coisa que vai se acalmar em você. Donc, vous pouvez être complètement submergé par une émotion, Então você pode estar completamente submerso, né, numa emoção, mais c'est comme s'il y a quelque chose en vous qui est déposé. mas é como se houvesse alguma coisa em você que está repousando. C'est un peu Está, comme dans une tempête dans l'océan. é como uma tempestade no oceano. Vous n'êtes plus seulement dans les vagues, Você não está mais apenas nas ondas, vous êtes dans les vagues, mais vous êtes aussi dans le fond de l'eau qui est parfaitement tranquille. você está nas ondas, mas ao mesmo tempo você está no fundo do mar, que é perfeitamente tranquilo. Vous touchez à une forme de globalité. Você toca uma forma de globalidade. C'est pour ça que l'idée des bouddhistes de complètement rejeter les émotions, c'est Por isso, très duel comme approche. é por isso que a ideia dos budistas de rejeitar completamente as emoções, ela é muito dual como abordagem. C'est comme de dire, soyez pas sur le dessus de l'océan, soyez seulement dans le fond de l'océan, là où c'est calme et tranquille. É como dizer, não esteja, não fique na superfície do oceano, fique no fundo onde é calmo e tranquilo. Mais s'il y avait une troisième possibilité, Mas se houvesse uma terceira possibilidade, qui est d'être dans les deux à la fois. que é estar nos dois ao mesmo tempo. Et ça, c'est une forme de vision globale. E isso é uma forma de visão global. Obrigada. A gente recebeu uma pergunta da Vânia e eu vou ler e expandir até uma dúvida que eu acho que é interessante tirar também. A Vânia... On a reçu une question de Vania, je vais la lire, expandir pour une autre question. A Vânia pergunta aqui se essa modalidade, né, se essa abordagem tem séries de asanas, crias. Então, eu queria também... Elle demande si elle pose la question de cette approche a des séquences, des enchaînements d'asana ou de kriya. E aí, já expandindo sobre quais são as técnicas à disposição dessa abordagem e os objetivo disso, né? O objetivo dos asanas, se tiver cria, o objetivo das crias. Quelles sont les techniques qui sont à disposition dans cette approche des asanas, de kriya, etc. Et quel est son but? Leur but, pardon. Il y a une technique, comme dans toutes les formes d'art. Há uma técnica, como todas as formas de arte. Mais comme pour nous, le plus important, c'est de voir notre mécanisme et de s'inscrire dans cette honnêteté face à ce que nous sommes. Mas como para nós o que é mais importante é
ver esse mecanismo e se inserir nessa honestidade de ver aquilo que somos, le yoga devient très secondaire. o yoga se torna muito secundário. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vraiment intéressé à perfectionner un asana, c'est pas grave. Isso quer dizer que se você está realmente interessado em atingir a perfeição de determinado asana, não tem problema, não é grave. Vous pouvez toucher ce qui est essentiel sans connaître un asana. Se você pode tocar isso que é essencial sem nem conhecer um asana. Maintenant, si vous avez une forme de sensibilité par rapport au travail corporel plus poussé, Agora, se você tem um tipo de sensibilidade para um trabalho físico, corporal mais intenso, et vous avez un intérêt pour aller plus dans les détails, e você tem um interesse por ir mais longe nos detalhes, là, bien sûr, l'exploration est sans fin et il y a des éléments très précis dans cette pratique au niveau du positionnement des mains, des pieds, des hanches, de toutes les parties du corps. e aí sim, detalhes sem fim, né, de questões sobre o posicionamento das mãos, do corpo, né, de muitos detalhes da técnica. Mais il ne faut surtout pas rentrer dans l'imaginaire que ça va vous apporter quoi que ce soit. Mas é importante, acima de tudo, não entrar nesse imaginário de que isso vai te trazer alguma coisa, o que quer que seja. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le yoga et qui ne sont pas du tout libres d'eux-mêmes ou tranquilles dans leur vie face à leurs émotions. Há muitas pessoas que praticam yoga e não estão, né, livres de dor, né, ou não continuam reféns das emoções. Sinon, tous les contorsionnistes auraient atteint la libération. Senão todos os contorcionistas já teriam atingido a liberação. Je pense que ce n'est pas le cas. E acho que não é o caso. Donc, il faut comprendre ce qui nous intéresse ici dans cette démarche. Então é importante compreender, é necessário compreender que nos interessa aqui nesse caminho. Et à partir de là, une pratique avec des pratiques personnelles, les séminaires, discussions en privé avec votre professeur peut vous orienter vers les subtilités des asanas, bien sûr. E a partir daí, sua prática pessoal e discussões com o seu professor, tudo isso pode te orientar numa prática mais longe nesses detalhes. Après, par rapport aux enchaînements, non, il n'y a pas d'enchaînement, comme je le disais au début. Mas em relação às sequências, não há sequências, como eu dizia no início. Par contre, c'est vrai que si vous commencez cette approche à travailler avec cette pratique, Pelo contrário, né, quando você começa a praticar, né, nessa abordagem, vous pouvez créer une forme de série si ça vous aide ça vous aide à commencer, en fait. Ça a tout à fait sa place. você pode criar um tipo de série, se isso te ajuda. Isso tem o seu lugar também. Vous pouvez aussi avoir des périodes pendant la pratique ou pendant un mois, pendant 2 mois, vous allez sentir de faire certaines pauses dans le même ordre. E você também, há períodos em que, né, durante um mês ou 2 meses, você vai sentir de fazer as posturas numa mesma ordem. Et puis, c'est sûr que naturellement, dans une pratique, on commence par les postures plus physiques au début et on termine par les pranayamas et tout ce qui est plus subtil à la fin. E também, com qualquer prática, nós começamos com as posturas que são mais físicas no início e ao final com as mais suaves, o pranayama, a meditação. Donc, il ne faut pas non plus il y a des règles, mais en même temps, toutes les règles sont là aussi pour être transgressées. Et ce qui est important, c'est de comprendre si vous avez cet appel pour ce qui est le questionnement essentiel, ensuite, tout ce qui se présente autour ne pourra être que juste. Il n'y a pas d'erreur. E
assim, é claro que, né, há regras, mas as regras também estão lá para ser transgredidas. Então, se você, né, se dá esse... Pardon. La dernière partie, tu peux la répéter, s'il te plaît. Tant que vous avez compris ce qui était la posture interne de la démarche, Quanto mais você tiver compreendido, né, o que é essa postura interna desse caminho, tout ce qui va émerger de ça sera juste. Il n'y a vraiment pas d'erreur. tudo que vai emergir disso, realmente não há erro, não há nada errado. Obrigada. E eu vou fazer, Sim. então, vou colocar, então, a última pergunta, até porque a gente já está transgredindo aqui o horário. Je fais une dernière question, qu'on a déjà dépassé l'horaire. E eu queria, se ela pudesse, por favor, falar um pouco, então, sobre esse último tópico que ela trouxe, sobre meditação. Qual é o conselho dela, qual é a orientação dela perante uma prática que é tão difícil para a maioria das pessoas, né? Qual que é a sugestão? Si vous pouvez parler un peu sur cette dernière chose que vous avez dit sur la méditation, cette pratique qui est tellement difficile pour la majorité des gens. Si vous avez un conseil ou des conseils. Ça dépend si c'est pour vous, si c'est pour vos élèves. Il y a un élément à travailler. Pardon. Non, Depende se é para você ou para os seus alunos. Há um elemento a trabalhar. Il y a un élément de la rencontre avec vous-même dans la méditation, et puis ensuite, il y a des éléments pédagogiques si jamais vous enseignez le yoga ou la méditation à vos élèves à appliquer. Então, há um elemento, né, de você mesmo com a sua prática, na sua prática de meditação, ou se você vai falar de algo para ensinar aos seus alunos, né, nas aulas, por exemplo. Mais je dirais de manière globale, Mas eu diria de maneira global, déjà, il n'y a pas de mauvaise manière de méditer. já diria que não há maneira ruim, errada de meditar. La meilleure manière de méditer, c'est d'arrêter l'idée qu'on est en train de méditer et qu'il n'y a pas de technique de méditation. A melhor ideia de meditar é parar com a ideia de que alguém, né, de que há uma maneira de meditar, né? Não há uma técnica de meditação. La méditation, essentiellement, c'est de tout arrêter, c'est d'arrêter de... Meditação, essencialmente, é de parar tudo, de simplesmente deixar tudo parar. Vous ne pouvez pas arriver à arrêter de faire quelque chose en faisant quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Você não vai conseguir, né, parar de fazer alguma coisa fazendo alguma coisa. C'est comme d'essayer não funciona assim. C'est comme d'essayer d'arrêter de penser en pensant à comment arrêter de penser. C'est pas possible. É como tentar parar de pensar pensando em como parar de pensar. Não é possível. La pensée vous ramènera toujours à la pensée. C'est inévitable. O pensamento vai te trazer sempre de volta ao pensamento. Isso é inevitável. Le volontarisme vous ramènera toujours au volontarisme. O voluntarismo vai te levar... C'est... We lost him again. Just to translate what you said. Ela disse que o voluntarismo sempre vai te trazer de volta ao voluntarismo. And now we wait for Pedro. Or I can translate. If you speak in English. Yeah, I can do it in English. So you cannot, if you want to meditate, don't try to do anything. Just listen. Então, se você quer meditar, não tente fazer alguma coisa, apenas escute. Listen to the tensions. Ouça as tensões. The tensions in the body. Where it hurts? Where do you have tensions? Where do you have
discomfort. If you're moving a lot, observe the fact that you're moving a lot. Don't try to stop moving. Ouça as tensões no corpo, onde machuca, onde você sente desconfortos. Se você está se movendo demais, não tente parar de se mexer. Apenas observe que você está se mexendo demais. If you're thinking about your groceries, if you're thinking about the laundry you have to do, if you're thinking about anything, don't try to not think. Se você está pensando sobre as compras da lavanderia, as coisas que você tem que fazer, não tente parar de pensar nessas coisas. When you're thinking, just focus on what is the sensation of the thought process. Of the thought process. Quando você está pensando, apenas foque na sensação do processo do pensamento. You can feel that when you're thinking, there are things happening in your eyes. Quando você pensa, você pode sentir que tem algo acontecendo nos seus olhos. And Pedro is back. So maybe he can take from here. So you can speak in French. Okay, I have to activate his. Okay. Thank you, Mariette. Então, quando você está pensando, você consegue sentir que tem algo acontecendo na região dos seus olhos. Pedro, can you... Pedro, tu m'entends? Oui. Okay. Chute énergie ici. Piscou a luz, gente, perdão. Donc on était en train de dire que l'observation de la pensée, en fait, la pensée, c'est une sensation. I think we lost him again. Yes, okay. So you're saying that the thought process is a sensation, so you really have to come back to the sensation of the body. O processo do pensamento é uma sensação, então você realmente tem que voltar à sensação do que está acontecendo no corpo. And when you sit to meditate, Quando você busca meditar, just simply start with simple questions that you can ask yourself. simplesmente comece com questões simples que você pode perguntar a você mesmo. How is the sensation of the floor? Como é a sensação do chão? How do I feel my shoulders? Como eu sinto os meus ombros? How do I feel my face? Como eu sinto o meu rosto? How do I feel my back? Como eu sinto as minhas costas? And you just scan your body like that. Você vai escaneando o seu corpo dessa forma. You can feel the air, Você pode sentir o ar, the smell. o cheiro. And if when you're doing that, you start thinking about your groceries or your laundry, E se enquanto você faz isso, você começar a pensar sobre as suas compras ou suas roupas para lavar, don't stop it. não pare. So the key is to don't have a plan. Just be there with yourself. Então a chave é não tenha um plano, apenas esteja lá com você mesmo. Otherwise, you're gonna create something that doesn't exist and that is not you. You just want to meet with yourself. This is the most important. Se você não fizer isso, você vai criar uma situação que vai te afastar de você conhecer você mesmo. Você só quer se aproximar de você, esse é o mais importante. You don't want to meet with an idea of yourself. You are Você, perfect the way you are. você não quer se encontrar com uma ideia de quem você é. Você já é perfeito do jeito que você é. And of course, the asana can help, even if it's very simple asana, very slowly. It helps to to integrate the body and to really root yourself. É claro que o asana pode ajudar, mesmo aquele asana bem lento, que você faz de forma bastante lenta, ele ajuda você a enraizar o seu corpo. We're going to stop here for today. Thank you so much for the invitation. Vamos parar aqui por hoje. Muito obrigada pelo convite. Thank you so much, Mariette. Thank you so much. It was a pleasure and an honor talking to you. It was great. Thank you so much.
Thank you. answering. Merci beaucoup. Thank you for the questions, everyone. I'm back. I'm very sorry. Merci Pedro pour la Still having traduction. trouble with the internet here. Tout va bien. C'était parfait. It was perfect. Thank you so much. Merci beaucoup. Good night, Obrigada a everyone. todos. Thank you, Mariette. Thank you. Bye. Bye. Muito obrigada a todas e todos. Beijos e até mais. Obrigado, todo mundo. Gente, pera. A gente está, né, nesse momento está acontecendo o workshop com a Mariette, né, nós estamos fazendo aos domingos, às 11 horas da manhã, no horário do Brasil. Né, quem tiver interesse, quem quiser participar, né, tem várias informações no site, vocês podem entrar em contato comigo ou pelo Instagram, ou não sei se a gente tem como... Agora eu estou fora do computador, não tem como mandar o link aqui, mas não é difícil. A gente Eu vou mandar a compartilha gravação no para site vocês. da Swarupa também. Isso. Eu mando a gravação e mando o contato do Pedro e como se inscrever quem tiver interesse em fazer os workshops com a Mariette. Tá bom? Nesse domingo, às 11 da manhã. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado, boa noite. Boa noite.